2, 3, gravando. Olá, caro estudante. Você que está se preparando aí para fazer a prova do Conselho Federal de Odontologia, agora, dia 2 de fevereiro de 2020. Trago aqui para você uma aula especial sobre o regimento interno do CFO. Tá? Vamos hoje trabalhar um assunto importante. Vou falar hoje sobre o plenário. Tá? E assim que eu terminar de comentar essa aula de hoje, que eu espero que você goste e que no final você curta, compartilhe e comente, eu vou falar para você sobre o nosso manual de questões que vem legislação e ética, legislação aplicada ao CFO, raciocínio lógico, informática e português. Vou falar sobre esse material mais no final, como também vou falar sobre o nosso curso aos domingos e do nosso aulão de véspera, tá bom? Então tá, pessoal, é o seguinte, dentro da estrutura do CFO, nós temos o plenário, que compõe-se de 9 conselheiros efetivos, né? Esses 9 conselheiros efetivos, já havia falado na aula anterior, eles são eleitos pela Assembleia de Delegados dos Conselhos Regionais de Odontologia. Tá bom? Então, nós temos 9 conselheiros efetivos. Tá? Então, o plenário do CFO, ele é um órgão colegiado. Ele possui decisões plurais. Ok? Então, tá. O que acontece? Quando houver impedimento de conselheiro, entendeu? Para que forme um quórum, em regra, o quórum para a abertura das reuniões é de maioria absoluta, ou seja, de 5 membros. Em regra, as decisões que são tomadas no plenário são por maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes. Então, se digamos que num dado momento eu tenha mais do que a maioria absoluta, ou seja, tenha 7 conselheiros efetivos para abrir uma sessão, uma reunião, aí eu tenho que a maioria desses, a maioria simples é a metade mais 1, ou seja, no caso de 7, seria 4, tá bom? Se tivesse 8, então 8 dividido por 2 dá o quê? Dá 4. Então a maioria simples seria 5, porque é sempre mais da metade. Tá bom? Não podemos dizer exatamente que é metade mais 1, porque pode ser que tenha fração. Então, pessoal, é o seguinte, é um órgão colegiado, plenário, possui 9 conselheiros efetivos. Para abrir as sessões eu preciso de maioria absoluta. Em regra, as decisões são tomadas lá dentro após começar por maioria simples, que é a maioria dos presentes. Tá? Então, o que acontece agora? Já falei para você que tem a situação da substituição, quando um conselheiro ele é impedido temporariamente ou quando ele é impedido temporariamente, convoca-se o suplente, tá bom? Então, quando ele é impedido definitivamente, ou seja, a vacância do cargo, aí o conselheiro suplente vai exercer o mandato até o final, tá bom? Olha só, nós temos 2 casos aqui de ausência. O parágrafo 2º fala o seguinte, que o conselheiro que faltar sem justificativa ou licença prévia do conselho por 3 reuniões consecutivas e 6 alternadas, ele perderá o mandato sendo declarada a vacância. Então, 3, né? Você não pode esquecer, são 3 sessões, tá? 3 sessões consecutivas ou que 6 intercaladas, tá bom? Ele perderá o cargo, aí vai ser declarada vacância. Então, a partir daí, eu tenho um cargo vago. Tá bom? Isso aí lá para a diretoria, você vai ver que são 4 reuniões consecutivas e 6 intercaladas. Então, logo fazendo uma comparação aqui. Tá? Beleza. Isso aí é o que? Sem justificativa. Porque se tiver justificativa, esse número sobe, né? Tá bom? Então, é sem justificativa. Ou seja, a pessoa estava de atestado. Aí vai faltar aí 5 reuniões, 5 sessões. Tá. Agora, olha isso aqui. O importante é que isso aqui vale tanto para o plenário quanto para a diretoria, que eu ainda vou comentar mais tarde. Que o afastamento do cargo de conselheiro por licença ou qualquer outro motivo por mais de 180 dias consecutivos ou 360 intercalados implica o que? A perda do mandato sendo declarada vacância. Pessoal, nós sabemos que o mandato do conselheiro, você não pode esquecer que o mandato do conselheiro é de 3 anos. Tá? Se o cara faltou 360 dias, já faltou o quê? 1/3 do mandato, tá? Então tá, se afastou, né, por esse período todo. Mesmo esse caso de 180 por 360 é o quê?
independe de licença ou qualquer outro motivo. Então não adianta você justificar. Passou 180 dias consecutivos ou 360 intercalado, já era. Vale tanto para membros do conselho quanto para membros da diretoria, tá? Não podemos esquecer disso aí. Beleza. Aí, olha só. Tá. O parágrafo 3º fala o seguinte, que nas sessões poderão ser integrados ao plenário, na qualidade de convocados ou convidados a participar de seus trabalhos, sem direito ao voto, outras pessoas a critério da diretoria. Então, a diretoria poderá convidar outras pessoas para participar das sessões do plenário. Isso são o que nós chamamos de são os assistentes, tá? Então, a figura aqui no regimento de assistentes refere-se a essa galera aí, que poderá participar sem direito a voto, tá bom? Sem direito a voto. Isso não quer dizer que eles não têm direito a voz, eles não têm direito aqui a voto, tá bom? Fique bem claro, tá? Então tá, pessoal. Agora, olha só que uma coisa importante. O artigo 14. O plenário, em seus períodos de atividade, funcionará com a seguinte estrutura. O plenário, em seus períodos de atividade, funcionará com a seguinte estrutura. Então, esse aqui é o artigo 14, que vai falar como é que funcionará o plenário. O plenário, em seus períodos de atividade, funcionará com a seguinte estrutura, tá bom? Essa estrutura vale tanto para o plenário, quanto para a Assembleia Conjunta, quanto para o grande plenário, tá bom? Então, quando você estiver trabalhando, você vai verificar que a gente vai tratar sobre isso aí lá na frente, tá bom? Do artigo 14. Beleza. Qual estrutura é essa? Primeiro, o plenário em seus períodos de atividade funcionará com a seguinte estrutura: mesa diretora, corpo de vogais, corpo de assistente, assessoria técnica e assessoria executiva. Quem é a mesa diretora? Compõe-se do presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Quem é o corpo de vogais? Pessoal, vogais. Nós temos 9 conselheiros efetivos, né? 4 deles têm cargo, têm função, que são os membros da diretoria. São 4, tá bom? E os que não são membros da diretoria são chamados de vogais, tá bom? Então, vogais são os conselheiros efetivos que não são diretores, tá bom? Tá. Os assistentes são aqueles que eu te falei, que são convidados pela diretoria sem direito a voto. Aí nós temos aqui a assessoria técnica, que são o quê? Integrada pelos assessores técnicos convocados, entendeu? Convocados ou convidados. E a assessoria executiva, integrada por servidores convocados para o desempenho de atividades auxiliares. Beleza. A assessoria técnica são aquelas assessorias, comissões temporárias, fazem parte aí dessa assessoria técnica aqui, né? O presidente do plenário a presidência do plenário é exercida pelo presidente do conselho. Então, o presidente do conselho, ele é o mesmo presidente do plenário, presidente do grande plenário, presidente da Assembleia Conjunta e presidente das principais sessões lá. Eu vou comentar isso mais na frente, tá bom? Nos impedimentos eventuais do presidente, pessoal, uma coisa importante. Agora eu queria que tu ficasse atento a mim, tá? Vou comentar isso contigo aqui. Olha só, qual é a sequência de substituição? O vice-presidente substitui o presidente nos seus impedimentos, tá bom? O secretário-geral substitui o quê? O vice-presidente. E no caso de ausência, ele também substitui o presidente. O tesoureiro substitui o secretário-geral, e no caso de ausência dele, no caso de ausência de todos, ele substitui o presidente, o vice-presidente e o secretário. Então, olha só aqui. Então, eu vou melhorar isso para você aqui. Nos impedimentos eventuais do presidente, a presidência do plenário será exercida sucessivamente pelos demais membros da diretoria. Então, o que eu quero te falar é o seguinte: nós temos aqui presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro, tá bom? Então, o vice substitui o quê? O presidente, o secretário-geral poderá substituir o vice ou até mesmo o presidente, e o tesoureiro a mesma coisa, tá bom? Lembrando só que o secretário-geral, ele também substitui o tesoureiro nas suas ausências, tá bom? Então ele volta para trás, tá? A subida qual é? Qual é a ordem aí? Tesoureiro, secretário-geral, vice-presidente e presidente. Então a substituição ocorre sempre de baixo para cima. A exceção do secretário-geral, que também substitui nas suas ausências, impedimentos ou tesoureiro. Beleza? Substituição é um assunto interessante, muita gente não gosta, tá bom? Beleza, galera? Então tá, os trabalhos do plenário serão secretariados pelo secretário-geral, pessoal. Secretário-geral para secretariado, então isso aí é óbvio, né?
Então tá. Nos impedimentos eventuais do secretário-geral, a secretaria do plenário será exercida pelo tesoureiro e, na falta deste, pelos demais membros. Já falei. Ah tá. Faltou aí quando é que a coisa irá acontecer, entendeu? Os vogais podem substituir também, né? Desde que não tenha mais pessoas para substituir o presidente. Compete ao plenário o desempenho das disposições. Pessoal, eu não vou comentar agora, daqui a pouco eu volto, eu falo sobre isso. As competências do plenário estão no artigo 8º, tá bom? Então é provável que eu termine essa aula agora aqui e não fale de atribuição do plenário. Na próxima aula eu falo sobre isso. Então tá, o plenário reunir-se-á por convocação do presidente em sessões ordinárias e extraordinárias. Pessoal, sessões ordinárias são aquelas que estão no calendário, tá bom? Normal, fazem parte do orçamento, né? Ordinário. Sessões extraordinárias são aquelas convocadas extraordinariamente. No caso no período de recesso do plenário, eu convoco uma sessão extraordinária, entendeu? E elas irão ser custeadas pelo que nós chamamos de créditos especiais. Pessoal, porque em orçamento, você não pode esquecer disso. Existe o orçamento programado para aquele ano, né? E ao longo do ano que vem, da execução, a programação do orçamento sempre no ano anterior, né? Ao da execução. No ano da execução, pode acontecer que surjam imprevistos. Aí nós temos os créditos adicionais, que podem ser o quê? Especiais, complementares e extraordinários. Quando eu falar aqui, as sessões extraordinárias são sempre quem irá suprir o encargo financeiro, que são os créditos especiais, tá bom? Que esse podem confundir você na prova. Uma sessão extraordinária irá ser necessário um crédito extraordinário. Não, tá errado. Vamos lá, pessoal. Então tá, as sessões terão caráter privado, podendo, no entanto, serem realizadas em sessões secretas e públicas. As sessões, em regra, têm caráter privado. Elas ainda poderão ser o quê? Secretas, onde eu tenho que um número reduzido demais, entendeu? E nesse número reduzido demais, poderão o quê? Comparecer somente, às vezes, as partes, né? Ainda mais no caso de processo disciplinar. Podendo também ser pública, né? É ordinária a sessão cuja realização tenha sido prevista na programação anual de trabalho do Conselho e as despesas respectivas incluídas na previsão orçamentária do exercício. Então é o orçamento normal, né? Você não pode esquecer, o intervalo entre duas sessões ordinárias consecutivas não poderá ser superior a 90 dias. Quando eu estiver trabalhando lá na diretoria, o intervalo entre duas sessões ordinárias consecutivas não poderá ser superior a 60 dias, tá? É extraordinária a sessão, como eu já falei, convocada nos períodos de recesso do plenário, quando na ocorrência de evento que por seu vulto e importância a critério da diretoria justifique essa providência. As despesas com a realização de sessões extraordinárias correrão por conta de créditos especiais. Não vai botar lá extraordinário, porque você vai se ferrar, né? Tá, a convocação da sessão extraordinária será específica para a apreciação de eventos. Isso aí é regra em todo e qualquer conselho, né? Se eu convoco uma sessão extraordinária, o que vai ser discutido lá vai ser justamente o que motivou essa convocação, tá bom? Tá. O plenário delibera por maioria de votos, cabendo ao presidente o voto de qualidade. Então o presidente, pessoal, tem um voto de qualidade, voto de Minerva, voto de desempate. O quórum mínimo para deliberar será de 5 membros. Deliberar quer dizer o quê? Iniciar a sessão. Terá que ter o quê? 5 membros. A verificação do quórum precederá a abertura dos trabalhos das sessões e será feita através de chamada processada pelo secretário-geral. A inexistência de quórum implicará a transferência da sessão para uma outra hora ou outro dia. As deliberações do plenário serão divulgadas através de atas do presidente e constarão de atas específicas das sessões, assinadas pelos membros da diretoria, do corpo de vogal e, optativamente, pelos demais participantes da sessão. Quem são os demais participantes? São aqueles assistentes lá, né? Tá. Agora aqui, pessoal, eu estou quase fechando. Vou agora entrar no artigo 23. Lembrando só que na próxima aula eu vou falar sobre as competências do plenário, tá bom? Vou falar sobre as atribuições, que é o artigo 8º, tá bom?
Não vai dar para ser agora não, porque senão vai ficar muito longa essa aula. Então tá, as sessões ordinárias constarão. Olha só, pessoal, essa regra aqui, ela é muito idêntica às regras da diretoria, tá bom? Nós vamos ver depois. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior, cuja leitura poderá ser dispensada se distribuído cópias da mesma aos participantes com antecedência mínima de 24 horas. Então a leitura da ata vai ser dispensada se as pessoas já souberem do conteúdo da anterior com no mínimo 24 horas. Comunicação e entrega à mesa diretora de propostas e requerimentos a serem submetidas à consideração do plenário. Tá? Olha só, pessoal, a mesa diretora é o presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Cada um tem as suas atribuições naquele momento das sessões. Aí depois vem a ordem do dia. Designação de comissões, distribuição de processos, trabalho nas comissões, julgamento de processos, apreciação dos relatórios das comissões, discussão de propostas e requerimentos e assuntos gerais. Tá? Pessoal, quem vai designar as comissões é o plenário, tá bom? Essas comissões irão auxiliar os trabalhos da diretoria e do próprio plenário. Quando eu estiver trabalhando lá na diretoria, a ordem do dia, eu vou tirar tudo que tiver a palavra comissão. Vai ficar o quê? Vai ficar somente o quê? Distribuição de processos, julgamento de processos, apreciação de discussão de propostas e requerimentos e assuntos gerais. Então, enquanto eu tenho aqui 7 itens na ordem do dia do plenário, lá na diretoria eu vou ter 4. Tá? Em manual normativo específico serão compilados os procedimentos a serem observados durante os trabalhos das sessões. Pessoal, o artigo 25 ele vai falar sobre as atribuições de cada um dos componentes da mesa diretora nas sessões. Então eu não vou aqui comentar isso com você, tá bom? Eu queria que você desse uma lida no artigo 25, tá bom? São atribuição do corpo de vogal, é o artigo 6º. Substituir por ser seu membro mais idoso, o presidente em seus impedimentos eventuais, na ausência simultânea de todos os integrantes. Então, pessoal, o artigo 26 fala sobre o quê? Sobre a atribuição do corpo de vogais. Então, se faltou todos os membros da diretoria, o mais idoso dos vogais, dos outros 5, né, vai substituir o presidente. Participar de comissões, participar de debates, exercer as funções de relator, exercer funções ad hoc. O que é funções ad hoc? São aquelas funções que foram atribuídas pelo plenário ad hoc, quer dizer, para aquela finalidade. Então eu tenho uma designação para um determinado fim. Então é chamado de função ad hoc. São atribuições do corpo de assistente, né? Já falei, assessoria técnica. Então tá, pessoal, é o seguinte. O próximo órgão colegiado que eu irei tratar vai ser do grande plenário. Mas antes disso, na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre o artigo 8º, que são as atribuições do plenário. Beleza? Aí nós vamos para... Então, eu ainda não terminei o assunto plenário, vou terminar na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui um livro de manual de questões, tá bom? Esse manual de questões, ele tem a parte da legislação e ética na administração, legislação do CFO, que é o que? As leis, o decreto e o regimento, tá bom? Aí, só essa parte aqui são 500 questões no estilo certo e errado. Já no estilo bonitinho da banca, tá bom? Tá? Não dá pra te ver daqui, né? E a parte de raciocínio lógico, que eu botei como complemento, raciocínio lógico, informática e português, são questões da Quadrix estilo ABCDE. É muito útil para você, mas isso no nosso caso aqui é certo e errado. Na realidade, o livro aqui ele vale somente pela legislação. A parte aí do básica, né, é um diferencial para você, tá? Então ele está R$ 35,00 em PDF, que você compra comigo, via banco ou PagSeguro, entre em contato pelo WhatsApp 991-990866, 991-990866, ou você compra pelo impresso, que está R$ 45,00 aqui nas bancas em Brasília, tá bom? Beleza. Se eu for fazer crefono, também tem um manual de questões, tá? Importante. Na véspera do concurso, eu vou ter um aulão de véspera com todas as matérias, a básica, a complementar e a parte específica, tá? Para quem vai fazer para técnico administrativo. Quem for fazer para demais áreas, vai ter o aulão o dia inteiro praticamente, até as 4 horas, porque a partir das 4 entra a parte específica para quem vai fazer para
técnico administrativo, tá bom? Então esse aulão, ele está sendo dividido em lotes. O primeiro lote, tá? Olha só, o primeiro lote, eu só retificando a primeira aula, o primeiro lote está R$50, o segundo lote está R$60 e o terceiro lote é R$70. Então se você deixar para fazer no dia, você vai pagar mais caro, tá bom? E outra coisa, tem um curso aqui intensivo, pessoal, intensivo, tá? Com todas as matérias para técnico administrativo e todas as matérias, e a parte básica e complementar para as demais áreas. Então esse curso ele vai começar primeiro com a parte básica e complementar. No final tem a parte específica para técnico administrativo. Então esse curso ele é aos domingos, tá? Ele aí, pessoal, esse curso eles são 7 domingos, tá? Quem vai fazer somente a parte básica, entendeu? Tem menos aulas, paga um pouco mais barato. Então se você está interessado em fazer, comprar meu material, ou fazer o nosso aulão de véspera, ou participar do curso aos domingos, eu vou te passar informações via WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, valeu, tchau!